Estamos de volta aqui no canal. Ó, gente, vocês têm que ir para o intervalo do YouTube, a galera que está na TV, porque o Hernan estava contando as apurações dele sobre a separação de Virgínia e Zé Felipe, não é, Hernan? Não é brincadeira. Bastidores da separação. É brincadeira, é brincadeira. A gente vai falar agora sobre o São Paulo. São Paulo que se envolveu em um assunto muito sério ontem, né? Um caso de xenofobia. Um jogador do Tajeres, do Navarro, acusou o Bobadilla de xenofobia na vitória do Tricolor ontem. 2-1, gol do Luciano. Foi um resultado muito importante para o Tricolor, porque se classificou em primeiro do grupo, mas acabou que essa situação toda, uma situação de polícia, acabou chamando a atenção mais do que a partida. Éder Traschini já está aqui, podemos abrir já a nossa câmera. Tudo bem, Éder? Tudo bem, Luiz, na medida do possível, tudo bem, né? Muito trabalho de ontem para hoje, ainda mais num assunto tão sério, né? Vamos contar essa história, então. A gente estava acompanhando o jogo, né? Teve ali, depois do segundo gol, do gol do Luciano, teve uma... Parecia, para quem estava assistindo, né, uma discussão entre o Bobadilla e o Navarro. E a gente percebeu como o Navarro sentiu muito, né? Ele chorando em campo, ele quis deixar o campo de jogo, realmente muito sensibilizado pelo que aconteceu. Todo mundo tentando entender. E depois veio toda a história à tona. A polícia chegou aí lá, o Navarro prestou depoimento, depois ele disse, né, que as frases, né, o que ele sofreu de xenofobia. Como é que está essa história de ontem para hoje? E agora o Bobadilla se pronunciou também, né? Luísa, muita coisa para contar, né? Acho que o trabalho não parou, como você falou, desde ontem. Acho que a grande questão que a gente tem que deixar claro aqui, eu vi muita gente falando que o Bobadilla tinha fugido do estádio para não prestar o depoimento, mas não é todo mundo que tem o timing que as coisas aconteceram lá. O Navarro, o Bobadilla é o primeiro a sair do campo por orientação do juiz. O juiz pede para ele sair do campo primeiro, depois que acabasse o jogo, para evitar uma nova confusão. E o Bobadilla vai para o vestiário e quando os jogadores do São Paulo descem, ele ainda está no vestiário, mas já está quase de saída. Então ele é um dos primeiros a deixar o estádio. Então, o Navarro, ele sai do campo, fala ali na transmissão, né? Depois ele sai, vai para o vestiário ainda sentindo muito, chorando muito, como ele mesmo fala depois no depoimento dele. E a gente teve acesso ao BO, que fala que ele ficou no vestiário até alguém chegar e falar que isso que tinha acontecido era delito aqui no Brasil. E aí, a partir disso, ele vai até a polícia, ainda dentro do Morumbi, para fazer o boletim de ocorrência, dar o seu depoimento. Depois vai ao GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, também dentro do Morumbi, fazer prestar a sua queixa, né, fazer o seu boletim de ocorrência. Isso, do primeiro depoimento dele, levou cerca de 20 minutos entre o apito final e ele ir para a polícia. E aí, só a partir do depoimento dele, a polícia entra no vestiário do São Paulo para procurar o Bobadilla. E aí, não só o Bobadilla, como outros jogadores também já haviam ido embora. Então, não é que o Bobadilla saiu correndo, porque quando ele saiu, provavelmente ele nem sabia o que estava acontecendo ainda da questão do depoimento, né? Da ação do boletim de ocorrência. Dito isso, o Navarro estava chorando muito, Luísa, também depois do depoimento. A gente viu ele passando ali, porque é uma área que a imprensa, entre aspas, pode ficar, né? Então a gente foi até ali para conseguir ver o que estava acontecendo e a gente viu o Navarro saindo do GCRIM também chorando bastante. Ele que não falou na saída de campo, né? Não quis falar o que aconteceu. Depois de fazer os dois depoimentos, ele se acalmou e foi até a zona mista para dar, sim, a sua declaração, falando tudo o que tinha acontecido e diz até que Arboleda e Ferrarese ficaram ao lado dele quando ouviram o que o Bobadilla tinha dito para ele. Então, muito grave o caso, muito grave. Vamos ouvir o que o Navarro falou? A gente tem aí a declaração dele. Yo realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero yo cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre, el que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar y de la nada Bobadilla viene y me dice como que no, que usted siempre hace tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano con los programas. ¿Usted hizo la denuncia? ¿Qué pasó después de eso? Sí, hice la denuncia. O Navarro, ele já tinha se pronunciado nas redes sociais, né? Ele tinha falado ali sobre como ele gostaria de ter uma solução para a fome do país dele, já tinha dado essa declaração. E o Tajeres também se manifestou, expressando o repúdio pelo ato de xenofobia de que foi vítima o jogador, isso nas palavras do Tajeres.
Hoje, agora há pouco, antes do programa começar, o Bobadilla se pronunciou e ele faz um vídeo falando sobre o episódio. Vamos ouvir o Bobadilla. Hola a todos, acá para hablar un poco de lo que pasó anoche. Bueno, primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con los jugadores de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también, pero bueno, solo quería aclarar eso y le mando un gran abrazo a todos. Aí o Bobadilla então se manifestando, pedindo desculpas, disse que não quis discriminar ninguém, mas discriminou, né? Hernan, como é que você viu tudo isso? Como é que o São Paulo também está tratando uma situação muito delicada? A diferença, eu vou puxar um pouco o caso que a gente viu do Luigi, que acho que a emoção foi parecida, né? O choro, a indignação. A diferença é que o Luigi, ele desabafa na entrevista. O Eduardo Afonso entrevistou ele na saída de campo e ele não quis falar. Eu acho que se ele fala ali na hora, se ele fala, olha, eu fui vítima de xenofobia, ele disse isso, acho que talvez o tempo fosse mais curto e aí o Bobadilla talvez tivesse a chance de dar o seu depoimento ali na hora. Como o Éder trouxe, narrou os fatos muito bem, o Bobadilla pegou e depois foi embora. E acho que talvez pudesse ter esse confronto dos dois depoimentos ali na hora, se ele tivesse falado. Depois de ter tomado banho, depois de ter ido para o Gecrim, acho que ali passou o tempo um pouco. E aí depois foi tendo ideia da gravidade do caso. Aí depois, hoje só, o São Paulo que passou aí a madrugada, depois começou a fazer uma investigação com o próprio Bobadilla, uma investigação interna. O Bobadilla prestou esclarecimentos à diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo conversou com o Bobadilla. Bobadilla falou o que disse, deu toda a explicação e aí o São Paulo tomou a decisão. Não vai ter multa, não vai ser afastado. Houve sim um sermão no Bobadilla, isso é fato, ele tomou um sermão. E o Bobadilla agora vai passar por um processo de compliance no clube. Como se fosse uma empresa, o clube, né? Ele vai passar por todo o processo de compliance, vai ter uma espécie ele vai ser, entre aspas, passar por um processo de educação, né? E aí o São Paulo vai também dar todo o apoio jurídico para ele nesse caso. Então, assim, o São Paulo ouviu do jogador as explicações, o que aconteceu, e aí vai correr o processo normalmente. Mas, assim, foi uma coisa que o São Paulo... Claro, a nota que o São Paulo soltou é uma nota que explica muito o lado do jogador, da compreensão, dos fatos e tal. Mas, internamente, não pegou bem, não. É uma situação muito grave, né? Eu vou até pronunciar a frase aqui, a acusação sobre o Bobadilla, né? Que o Navarro diz que ele falou venezuelano morto de fome, que teria sido essa expressão Sim. que o Bobadilla teria proferido. É uma expressão grave porque tem ali uma discriminação, preconceito embutido muito forte. E sobre a reação do Navarro... É difícil mensurar isso, porque cada um reage de um jeito, né? Quando acontece uma situação como essa, cada um tem uma sensação, cada um sente aquela agressão, aquela violência de uma forma. Então, é difícil dizer assim, poderia ter agido assim, assado, acho que cada um tem uma reação. O processo educativo é fundamental, é a base de tudo. E aí eu questiono o PVC e te pergunto se você acha que cabe uma punição de fato ao Bobadilla. Pelo clube, por parte do clube ou por parte da Conmebol. Eu não sei nem quais são as regras da Conmebol quando acontece esse tipo de coisa com um jogador, com torcida. A gente sabe como funciona e geralmente tudo é muito brando, mas cabe uma punição ao Bobadilla e ao São Paulo também, um tipo de sanção ao São Paulo. Como é que você viu esse episódio todo, que é triste, que é grave e tem que ser combatido? Muitos casos de racismo que a gente
que a gente expôs nos últimos tempos e não tem uma política clara de como fazer. É um caso mais surpreendente porque é de 2 jogadores sul-americanos. Existe fome no Paraguai, fome no Brasil, existe fome na Venezuela, e uma pessoa que faz isso. A gente, por um bom tempo, toda vez que acontece uma coisa no futebol, alguém fala: o futebol é machista, o futebol é preconceituoso, o futebol é racista, o futebol é... Muitas vezes se atribui ao futebol. O futebol é muito espelho do mundo, né? Como é que tem um cidadão do Paraguai que diz que um cidadão da Venezuela é um morto de fome? Cara, é muito espelho desse mundo que a gente está vivendo, é muito inacreditável. E isso não acontece no futebol, mas acontece no supermercado. Acontece no shopping center. Acontece uma briga de trânsito. Então é assustador. A questão é você pensar: São Paulo pode ser punido? Pode. Provavelmente não vai ser uma pena do Bruno Tabata, que foi excluído por 4 meses da Libertadores por ter sido vítima de racismo. Mas poderia ser. Se o Bruno Tabata, que foi vítima de uma ofensa racista, reagindo, mas você está me chamando de macaco? É isso mesmo? E ele, Bruno Tabata, por ter feito o gesto como resposta, levou 4 meses de suspensão. Quanto Bobadilha tem que tomar? 4 meses? 3 meses? 10 meses? Que vale mais isso do que a punição ao São Paulo. Porque quem cometeu o crime é o cidadão paraguaio que vive no Brasil, que chamou um venezuelano de morto de fome, sabendo que no Paraguai, na Venezuela e no Brasil existe o grave drama da fome. Então, eu acredito sempre na punição do CPF, sempre na punição individual. Pode ter punição São Paulo? Pode, claro que pode. Se vai servir para toda a comunidade entender que não pode ter, que o esporte é um lugar de união e não de separação, ok, beleza. Mas a questão é o que vai acontecer para o Bobadilha, esportivamente e criminalmente. Mas é difícil. É difícil a gente imaginar uma punição ao Bobadilha esportiva ou ao São Paulo, porque a gente não tem uma imagem clara dele falando isso, né? É a palavra de um contra a palavra de outro. Mas o Bobadilha, ele não nega que ele falou, né? Ele pede desculpas. Ele pede desculpas a quem se sentiu ofendido e ao jogador. Ele não deixa claro a expressão. Ele falou assim: eu fui ofendido e desculpa por ter ofendido. No calor do jogo também ofendi. No vídeo ele não fala a expressão que ele não fala: desculpa ao povo venezuelano por ter falado isso e tal. Ele não tenta negar o que ele falou também. Ele não tenta negar a acusação de ter falado o que o Navarro acusou ele de ter falado. Esse vídeo não pode ser interpretado como uma confissão? Mas não? A polícia ainda está no DRAD, né? O caso vai ter uma coletiva de imprensa agora, às 4 da tarde, acabando aqui eu vou para lá. Eles vão prestar alguns esclarecimentos e eles ainda aguardam o depoimento do Bobadilha. O Bobadilha, pelo que a gente apurou, não deve ir hoje, mas o que eu ouvi foi que o Bobadilha vai prestar os esclarecimentos necessários. Sim. Né? Então a gente tem que esperar as cenas dos próximos será capítulos. Perguntado, indagado, né? O que Agora, você disse aí. Existe talvez uma jurisprudência da própria Conmebol que puniu o Pablo Cepelini do Alianza Lima com 4 meses por ter chamado um jogador do Boca Juniors pejorativamente de boliviano. E o Alianza jogou contra o São Paulo com o desfalque do Pablo, que estava punido por conta disso. 4 meses também, como o PVC falou, do Bruno Tabata. Então pode ser uma jurisprudência utilizada para punir também o Bobadilha agora, caso seja provado mesmo essa acusação de xenofobia. Assim... Eu digo isso porque, assim, no caso do Luigi, por exemplo, e a própria Leila Pereira, que várias vezes o Palmeiras soltou notas muito duras e não aconteceu nada. Teve uma multinha lá para o Cerro Porteño, que foi diminuindo, inclusive. $50 mil, acho uma multa irrisória diante da gravidade da situação. E portões fechados numa competição que nem torcida tinha. Mas tem uma diferença nisso, né, Luísa? Tem uma diferença nesses dois porque casos. Um foi proferido por torcedores e o outro por jogador. Já é uma diferença. Então,
Então, porque, por exemplo, o Tabata foi acusado de xingar torcedores, o que não é verdade. Foi uma punição absurda ao Tabata, porque que você vê que ele está reagindo ao xingamento e perguntando, mas você xingando isso? É isso que a punição ao Tabata é absolutamente... Mas aconteceu os 4 meses, como ele está dizendo. A questão é que, diferentemente do Cerro Porteño, para quem a punição foi ridícula, foi a comunidade do Cerro Porteño quem xingou os jogadores do Palmeiras. Quem ofendeu, quem cometeu mal contra os jogadores do Palmeiras. 2 vezes. No caso do Tabata e no caso do Luigi. Neste caso, a gente tem identificado o indivíduo que cometeu o crime, que é o Bobadilha. Eu não estou refutando a punição ao clube. Não acho que não punir o clube. Não estou dizendo isso, não. Quer punir o clube, entende que tem que punir o clube, pune. Mas a gente já sabe qual é a pessoa. Não foi a comunidade São Paulina. Não foi o clube São Paulo, sua torcida, seus integrantes, sua família, sua nação, como você queira chamar. Foi o jogador Bobadilha que cometeu um crime de xenofobia, que é racismo. Como o Éder disse, posso não ser juridicamente preciso, mas é isso que está catalogado como racismo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que punir o criminoso. A punição ao criminoso é indispensável. A punição à comunidade São Paulo Futebol Clube, ela é possível, plausível, discutível. Ao criminoso é inquestionável. E o São Paulo soltou uma nota oficial que vai ao encontro do que o Hernan trouxe, do que o Éder trouxe também. Fala por meio dessa nota que reafirma seu compromisso com os princípios de respeito, igualdade e inclusão, que são pilares fundamentais, e informa que está acompanhando atentamente a apuração dos fatos pelas autoridades. Reitera que repudia qualquer tipo de manifestação ou discriminação, está à disposição das autoridades e, em relação ao Bobadilha, entende que é fundamental que o clube ofereça um suporte institucional e vai providenciar que ele seja orientado por meio de medidas educativas e serão reconduzidas para a área de compliance, que foi o que o Hernan trouxe. E é importante a gente falar que essa punição da Conmebol, essa punição pode ser pro jogador. Pro jogador. Se vier punição é para o jogador, não para o São Paulo. O São Paulo está tranquilo em relação a isso. Tranquilo não, porque vai perder um jogador, né? Perde um jogador que é um jogador importante, inclusive. Mas o temor interno no São Paulo é de uma punição pro atleta. Pro clube, o São Paulo está tranquilo. Essa é a informação. Éder, sei que você tem que ir para... Bobadilha, exatamente. Bobadilha. Sim, Bobadilha. Bobadilha. Isso. Ai, PVC. Ô, Éder, eu sei que você tem que ir para a coletiva para trazer mais informações para a gente aqui no All Sport, no canal All e para o YouTube e todas as redes, claro. Então, já vou me despedir de você. Obrigada, viu, pelas informações. Qualquer novidade, a gente pinta aqui no De Primeira. Obrigado, Combinado? Luísa. Até a próxima.